Bom, pessoal, hoje é um dia especial. A gente está na 40ª conversa sobre atualização do Código Civil e é a última conversa de 2024. Foi, eu acho que um ano bem especial. Passamos por vários problemas, mas o IARGS manteve aí a tradição, a força e seguimos o ano todo fazendo essas conversas sobre a atualização do Código Civil, né? Um código importante, um código extenso, acho que é a maior lei privada do nosso país, que regula realmente a nossa vida e que nós temos a preocupação de que os colegas tenham a ciência do que está acontecendo nesse período aí de transição. Não sei se vai levar 10 anos, 20 anos ou 2 anos para aprovar, mas vai ser aprovado e muita coisa vai mudar, muita atualização que a jurisprudência tem trazido da lei vai acontecer, algumas outras coisas novas. E nesse dia especial, nessa conversa tão especial, eu quis convidar a doutora Sulamita Cabral, presidente do IARGS, para fazer a abertura dela, porque, afinal de contas, falar em IARGS é falar na doutora Sulamita, ela que me deu essa oportunidade, eu sou muito agradecido. Não incomodo ela tanto, mas em alguns dias especiais eu peço para ela estar comigo. Obrigado, doutora Sulamita. Convidamos também, então, um profissional muito especial aqui no Rio Grande do Sul, muito especial para a OAB, Dr. Pedro Afonsim, tem uma dedicação longa e competentíssima na OAB, na Caixa de Assistência, agora está como conselheiro federal, que é muito merecido pela toda a sua história. Também carrega consigo a história de um escritório tradicional, fundado pelo pai dele, e que orgulha muito os gaúchos e a advocacia como um todo. Então, quis trazer realmente uma pessoa que participou também dos debates da comissão, esteve nas reuniões em Brasília, então tem todo esse envolvimento institucional com tudo isso que a gente chama de direito e com essa classe que representa nós advogados, que é a OAB. Então, por toda a sua história e a sua participação nesse momento de transição do Código Civil, convidei o doutor Pedro Afonso, que aceitou, muito gentil, no final de ano, né? Estamos em dezembro, hoje é sexta-feira, a gravação vai ser posta um pouco mais adiante, mas hoje é uma sexta-feira, 4 da tarde, e que bom que tu aceitou, Alfonso, te agradeço demais. Passo a palavra para a doutora Sulamita, que vai fazer um agradecimento e vai falar um pouquinho do IARGS, e aí a gente começa a debater o que o doutor Pedro tem a nos falar sobre essa atualização do Código Civil, de qual ele participou intensamente. Bom, eu saúdo a todos e uma saudação especial ao doutor Arnaldo Rizardo, o nosso diretor do Departamento de Direito Civil, cuja atuação é exemplar. Ele já está fazendo a 40ª live e estamos conversando o sucesso. As pessoas, quando têm problemas, vão correndo consultar este acervo cultural maravilhoso, promovido em parte, em outras partes, mas promovido aí no direito civil pelo doutor Arnaldo. Também é uma alegria muito grande participar aqui junto com o doutor Pedro Alfonsim. O doutor Pedro Alfonsim, o nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que teve uma atuação exemplar e agora, para alegria de todos, vai ser conselheiro federal. E eu, desde jovem, quando ele era bem jovenzinho, eu acompanho a trajetória do doutor Pedro Alfonsinho. E o doutor Pedro Alfonsinho, eu sempre digo, ele ainda tem muito que nos oferecer para a nossa classe. Eu E tenho vai. certeza disso. E eu também estou muito feliz, porque nós agora, o Instituto dos Advogados completou 98 anos, e eu queria muito ser a presidente dos 100 anos. Eu acho que é um momento especial. Estamos concorrendo em chapa única, a nossa eleição será o dia 11, e agora eu vou contar também como vice-presidente com o pai do Pedro, o doutor Ricardo Afonso. Estou muito feliz, ele aceitou ser vice-presidente, então praticamente a nossa diretoria ela está e continua, porque como diz, time que está ganhando a gente não muda, não é? Mas é uma alegria muito grande participar. Mas eu, antes de deixar os senhores falarem, eu não posso deixar de falar aqui no nosso livro,
o nosso livro Enchentes RS, que foi lançado agora na Feira do Livro, que é é um documento muito importante que nos conta sobre a enchente do Rio Grande do Sul e aspectos, atuação da Caixa de Assistência, da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, e também faz uma análise jurídica, inclusive temos aqui o doutor Arnaldo falando nos contratos, enfim, toda esta problemática das enchentes. Isso foi muito importante. Isso começou porque a minha casa foi inundada. Eu moro numa casa grande, foi inundada, coisa que ninguém esperava. E as pessoas começaram a me telefonar, inclusive dos outros estados, porque os institutos se comunicam muito, os presidentes. É verdade que está havendo uma enchente no Rio Grande do Sul? Não é fake news, é verdade, não está. Então, eram tantas as pessoas me perguntando que eu resolvi contar. E aí começou a surgir artigos e mais artigos, começaram a fazer uma abordagem jurídica dos diferentes pontos de vista. E a nossa assessora, Terezinha, teve a ideia de juntar, de reunir e fazer um livro. E graças a Deus, é o trabalho conjunto de todos, o nosso livro é um sucesso. E ali, inclusive, Pedro, está contando o trabalho maravilhoso da Caixa, que foi um braço assistencial dos advogados. E eu também quero agradecer aqui, porque a Caixa de Assistência, ela auxilia não só os advogados, mas também auxilia o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Porque, conforme os senhores sabem, o nosso instituto foi, os institutos, o nosso instituto é que criou a Ordem dos Advogados, que implementou a Ordem dos Advogados aqui no Rio Grande do Sul. Só que a Ordem continua. Eu sou conselheira da Ordem, com muita alegria. A Ordem tem o seu papel e o Instituto é um órgão privado, cultural, que reúne os cultores do direito. Isso é muito importante. Então, é por isso que eu estou muito honrada com esse convite, felicitando, porque são dois jovens especiais, o doutor Arnaldo e o doutor Pedro Alfonsinho. Então, fico muito feliz, nós que já somos mais antigos de outras gerações, como estes jovens são maravilhosos e como o nosso instituto vai cada vez melhor, e a nossa ordem também. Então, é isso aí. Obrigado, doutora. Pedro, e aí, meu amigo? O que que tu me conta sobre a atualização do Código Civil? Bom, então, doutor Arnaldo, doutora Sulamita, primeiramente, então, também agradecer o convite, a parceria de sempre. Para mim é uma honra poder contribuir com o IARGS, que tem toda a respeitabilidade histórica. É o pai e a mãe da nossa Ordem dos Advogados, né? Foi criado lá dentro da nossa URGS também aqui, demonstrando a caminhada e a qualidade dos ensinamentos jurídicos. Mas certamente, como disse o doutor Arnaldo, a doutora Sulamita dá uma reputabilidade ao nosso instituto muito importante, né? E essa reeleição aí, nessa caminhada para o centenário, demonstra a solidez e também o denodo de todos aqueles que compõem nosso instituto e contribuem com eles, como é o professor Arnaldo Rizardo, que também tem um escritório muito sólido, uma história acadêmica já proveniente do seu pai, mas também ele com contribuições tanto na parte doutrinária como na parte de aulas e outros pontos muito importantes para todos nós, principalmente no âmbito aí do direito civil. Bom, Arnaldo, dentro do tema aqui que nós estamos nos propondo a debater, eu acho que vale a pena nós só traçarmos uma linha histórica em relação ao Código Civil, porque nem todos aqueles que nos assistem aqui viveram essas mudanças, né? Eu me formei em 2005, né? Então era no auge quando eu estava na faculdade, era bem na época que houve a modificação entre os códigos, o código de 1916 para o código de 2002, e ali foram celebradas muitas conquistas, né? Na parte contratual, a gente pode se referir ali, muito citado, artigo 421, 422, né? E aí a gente estava conversando aqui as questões da boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva, das questões da função social do contrato, e também em relação às passagens, inclusive,
dos negócios jurídicos lá, do 187, se não me engano, 111 também, com questões do que se denominou cláusulas abertas, ou seja, devido à complexidade dos dias atuais, das questões negociais, se permitiu que a jurisprudência preenchesse, no caso concreto, o que era o direito para cada situação, para cada atividade econômica, ou seja, quando a gente trata de duas empresas, digamos, multinacionais farmacêuticas, é diferente de um contrato de locação entre pessoas físicas, né? Só dando uma dimensão do que trata o nosso Código Civil. E aí a gente inclui no direito esse capítulo em relação aos direitos das obrigações, dos quais eu sou mais afeito, mas a gente o Código Civil ele é muito rico, tratando de questões desde o nascituro, direito de família, passando por direitos reais, tratando de direito das águas, digamos assim, né? Então, é um instrumento muito rico para a sociedade como um todo para se debater. E aí, quando a gente fala em reforma do Código Civil, como é o tema atual, primeiro você tem sempre um aspecto político, ou seja, são pessoas que enxergam uma necessidade de haver modificações, mas também querem se posicionar ali como líderes da mudança, né, dentro desses institutos. E aí, aí citando aqui, né, Georges Reperti também, eu acho que um doutrinador francês que diz que essas mudanças elas estão sempre nós devemos ter muito cuidado com esses períodos de mudança, que se elas são efetivamente para haver ganhos reais ou se elas são somente para vender livros, entre aspas, né? E a sociedade como um todo tem muitas dúvidas a respeito disso. Nós tivemos, e aqui citando os dois exemplos, sempre houve um calor, um anseio para que houvesse uma mudança em relação ao Código Comercial, né, extinto na época do Código Civil. E aí, nos tempos atuais, houve um debate mais próximo em relação à necessidade ou não, e na época se demonstrou, acho que era a época de 2010, ali naquele período, que não haveria necessidade desse novo instrumento em substituição aos temas antigos, que o Código Civil já era o suficiente. Agora a gente tem essa janela nova em relação ao à reforma do Código Civil, do qual eu fui ao Senado em 3 oportunidades, acompanhando uma delegação gaúcha de muita qualidade, professora Cláudia Lima Marques, doutor Rolfo Madaleno, e outros doutrinadores gaúchos que também tiveram a oportunidade de tratar dos temas voltados às modificações em relação ao Código. E aí também eu faço um adendo aqui, doutor Arnaldo, que eu acho que se deu pouca relevância, ou ao menos na parte acadêmica e na parte da sociedade como um todo em relação à Lei de Liberdade Econômica e as modificações trazidas por aquele instrumento ao Código Civil, que foi algo bem menos barulhento, né, do que é hoje, mas houve modificações no texto que eram anseios ou não, mas que nós temos que dar um tempo para aquelas modificações para elas serem implementadas. E aí, trazendo essa nossa experiência, aí, quando eu me formei em 2005, a minha monografia tratou justamente da boa-fé objetiva nos contratos. É um tema novo e pouco falado, mas pouco escrito, mas muito badalado à época, né? E aí tem também algo que é importante, que eu acho que é exemplificativo, né? Como é que caminhou em relação à aplicação da boa-fé nos contratos, a boa-fé objetiva, em relação à função social do contrato, né, desses dois princípios. O princípio da boa-fé objetiva ganhou muitos frutos jurisprudenciais, né, foi dados muitas margens e foi muito utilizado pela doutrina, pela jurisprudência e pela advocacia de uma maneira geral, e se mostrou um instrumento útil, com toda aí trazendo no direito comparado margens bastante relevantes para a advocacia de uma maneira geral e para a sociedade como um todo. A função social do contrato ela nunca foi bem compreendida e nunca foi tão utilizada. Eu, pessoalmente, a expressão função social do contrato
eu consigo compreender, né, que acho que as relações negociais têm uma função social extremamente relevante, mas essa longa manos, digamos assim, em cima dos contratos, ela não se, ela teve uma asfixia maior do que o princípio da boa-fé objetiva. E aí, tratando de transparência, de outros temas que foram bem solidificados, se demonstrou durante esses mais de 20 anos a necessidade daquelas modificações. Então, aí, agora em 2020, nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, ou 19, né? Acho que 20 de setembro de Foi 2019, 19. 20 de setembro de 2019, nós tivemos tentando trazer um pouco a doutrina privada, contratual, empresarial, tirando um pouco aspectos da constitucionalização do direito civil, que era algo que estava mais na moda no início da década de 2000. Né? Tentou-se trazer um pouco mais a autonomia privada para o debate nas relações negociais. E aí agora se volta a esse debate dentro da comissão. Aí nós havíamos comentado o que se trata. Efetivamente, alguns temas, assim, de maneira geral, houve um debate, uma cisânia social entre doutrinadores em relação à velocidade da aplicação dessa reforma, em relação à necessidade de haver debates ampliados. E eu pude notar em diversas passagens desses textos que efetivamente alguns artigos eram simplesmente repetições do que já tínhamos no próprio código, em relação ao que estava ali, o que demonstrava efetivamente que essa tese de que muitos daqueles que estavam ali estavam colocando textos que eram textos que não tinham sentido complementar e sim somente repetitivo, para que e às vezes e aí sempre tem um efeito negativo, né? Quando tem um efeito repetitivo, ou seja, o texto quanto mais enxuto, melhor, né? Porque se tu vai repetir, tu pode dar margem a outras interpretações, porque no fim do dia sempre se perguntam o que o legislador quis ampliando o texto, né? Então, se ele quis ampliar o texto é porque tem outras interpretações a ser dadas. Então, em alguns trechos, em algumas passagens, sim, se notou efetivamente que não tinha um peso ali de modificação, mas em outros aspectos, e aí são aspectos positivos, por exemplo, como o direito digital, que eu acho que é a grande novidade dessa modificação, e também talvez as adaptações da jurisprudência atual em direito de família, em outros aspectos, ao texto do Código Civil também é um ganho muito palpável, né, em relação ao tema, e aí a gente traz temas que, por um lado, são temas que atualizam as relações sociais como um todo, e, por outro, gera cisânia também no próprio Congresso Nacional. Né? Então, aí eu não sou doutrinador de direito de família e nem especialista e prefiro não entrar nesse debate, mas a gente mais ou menos, quem acompanha sabe do que se trata. Então, assim, essa caminhada em relação, como diriam os alemães, né, doutor Arnaldo, se nós soubéssemos como são feitas as salsichas e as leis, nós não comíamos nem salsichas e nem cumpriríamos a lei. Então, essa caminhada, ela é, às vezes, por vias tortas, né? Sim. Essas ações pode, mas existe um anseio do presidente do Senado em dar andamento de uma maneira célere, né? Até também para marcar o nome dele, o doutor Rodrigo Pacheco, e também, mas eu acredito que o texto merece, sim, que seja aprofundado o debate. Eu não vejo, sinceramente, uma necessidade social premente nas modificações do Código Civil nesse momento, né? Então, a escalada, eu acho que sim, o Flávio Tartucci, o Salomão, a Belize, são pessoas muito competentes, né, e tantos outros doutrinadores ali presentes, mas, de todo modo, estamos todos nós movidos às vezes, por questões assim que
se nós formos, ninguém fica satisfeito no debate, né? Aqueles mais a favor da autonomia privada, aqueles que gostam de uma doutrina um pouco mais intervencionista dentro dos contratos, acabam todos ficando insatisfeitos, porque no fim do dia não havia não há assim uma necessidade premente, talvez alguns aprimoramentos sejam necessários, mas dizer hoje que aquelas escolhas feitas agora em 2019 não são pode se gostar ou não, mas elas não são maléficas o suficientes para necessitarem uma modificação. Tanto é que a nossa jurisprudência adotou e está ainda criando margens a essas novas leis. Então, assim, o que eu posso dizer dentro dessas modificações é que, sem querer entrar em detalhes ou meandros, porque o texto ainda pode ser modificado e a gente falar de projeto de lei é sempre um pouco mais complicado. Mas eu, como sou dessa geração de 2005 para cá, eu tenho um afeto pelas conquistas trazidas por aquele texto. E aí digo assim, nós não podemos ser imaturos doutrinariamente para dizer daqui um pouco que o pacta sunt servanda deve se aplicar em todas as situações sociais. É óbvio que é um princípio que deve reger os contratos. Porém, como nós havíamos comentado antes, se deve dar aso lá aos artigos 187 e outros em relação a quem são as partes do contrato, né? São duas multinacionais ou são bem assessoradas, ou é uma multinacional e um locador de um imóvel pequeno, por exemplo, né? Aí vem todas as discussões doutrinárias, dos quais nós somos e o Brasil é muito rico, né, nessa parte, também se espelhando na doutrina internacional, que também adota essas principiologias. Em relação como nós havíamos dito antes, ao reconhecimento dessas asfixias econômicas da parte mais fraca, né? Então, as coisas, o que foi construído de lá para cá, ele deve ser, nós devemos olhar por carinho e não simplesmente jogar fora o texto anterior por vaidades, né? Então, eu estou fazendo essa reflexão aqui contigo, Arnaldo, para dizer a minha percepção local, e óbvio, aí eu admiro muitas pessoas que participam, e eu acho que alguns também nutrem, talvez, opiniões semelhantes, mas ali só para as pessoas entenderem, então. Então, foram montados núcleos, dos quais, como direito empresarial, direito de família, direito civil, contratual, cada um trazendo, ou direito digital, cada um trazendo as suas impressões para dentro da comissão para que fosse feita, então, uma votação, né, de maneira global, e aí com audiências públicas realizadas em todas as praças, mas que esse texto fosse, então, foram acolhidas ou não sugestões nessas audiências públicas, dentro de um espaço também através do próprio site do Senado, feito uma votação e ali com a compilação do texto final. Então, eu estou passando aqui mais ou menos como é que foi a estruturação desse texto, e eu penso que a minha impressão é que pode ser levado adiante, mas a promulgação talvez demore um pouco mais, ou seja, ainda vai passar pela Câmara. Eu acho que a Câmara vai tocar, e eu sou um crítico, por exemplo, da Câmara em relação às pautas de costumes. Elas estão ganhando mais força do que deveria, né? Em relação assim elas mais ou menos eclipsam todas as outros debates importantes de evolução da sociedade, né? Então, por exemplo, o tema do aborto a gente vê aí se arrastando, que é um tema importante, mas a gente vê ganhando sempre margens aí, manchetes durante os últimos 2 anos. Então, são temas assim que são temas relevantes para a sociedade como um todo, todos os aspectos são válidos,
mas não pode ser o único tema que levem os nossos parlamentares à tribuna para que deem a sua opinião. Então, eu acho que também tem que ser voltado a um debate mais técnico, que os próprios deputados escutem as suas bases e tragam as suas opiniões. Aqui trago alguns temas que eles não foram tocados, por exemplo, dentro do agro, da agricultura, do agronegócio, a gente sabe muito bem ali que o código tem problemas em relação à pessoa física e pessoa jurídica, não fica muito esclarecida aquela figura ali. São coisas que poderiam ser avançadas, que eles preferiram não entrar nesse tipo de debate, porque por envolver certa polêmica, ou seja, onde havia necessidade de modificação, às vezes não se tocou tanto dentro desses temas. Então, eu acho assim que seria importante botar a bola no meio de campo, não precisamos voltar ao zero, mas eu acho que nós deveríamos avançar um pouco mais nos debates dentro do Senado. Talvez a gente tenha ainda oportunidade, afinal, só saiu agora da comissão especial, né? Eu concordo, Pedro. Eu vi algumas coisas que me preocuparam, né? Bem na linha do que tu falou. Por exemplo, o 421, que fala da função social, né? Ainda é um bicho de sete cabeças no direito brasileiro. A única coisa que eu leio sobre função social é o artigo lá de 2005 da Judite Martins Costa, e é uma loucura. Cada dia que tu lê ele, tu vê coisas novas que ela já via lá atrás, em 2005. Então, é o tema, é o trabalho mais impecável sobre função social que tem. Sim. E ela faz, sim, ela faz essa ancoragem da função social na solidariedade constitucional, né? Na função social como uma forma de os contratos serem postos no Brasil de acordo com os princípios que regem a República Brasileira. É, E nisso eu vejo assim, por exemplo, o 421 acertou quando ele disse uma coisa que era óbvia, mas ninguém conseguia se dar conta, salvo, né, os nossos professores mais gabaritados. Mas o 421 agora ele fala que o descumprimento da função social gera nulidade do negócio. Era uma obviedade isso, né? Judite já falava isso lá em 2005, antes de 2005, e agora está no Código Civil. Então, está nessa atualização, né? Então, ao mesmo tempo, esse texto muito forte, ele colide, né, tanto com a principiologia da manutenção dos contratos, né, sim, e mesmo que alguns itens, né, eu acho que a gente não precisa ser tão preto no branco, porque o próprio artigo 478 tem uma linha um pouco diferente, né, que algumas nulidades algumas cláusulas anuláveis não anulam o contrato como um todo. Então, assim, perfeito. algumas questões assim que podem ser ideias boas, mas talvez a gente deveria ter um pouco mais de acuidade ali no tratamento desses debates. Exatamente isso. E nesse sentido, talvez fazer uma remissão num parágrafo único do 421 a, a esse artigo, né, que eu, salvo engano, 478, que fala do princípio da preservação dos negócios, né? Se tu consegue tirar uma cláusula nula, tu não vai anular o negócio inteiro. Acho que está perfeito. Faltou essa conexão mesmo, né? É, é. 421A, né, que é o da Lei da Liberdade Econômica, o que que eu acho? Eu acho que ele está certo em princípio, né, porque, né, o ambiente negocial ele historicamente é assim, é um ambiente privado, né? É, Ao fim e ao cabo, para quem estuda e desenvolve isso na literatura, também chega a ser uma obviedade o 421A, né? Mas o que me causa preocupação é que, assim como na Lei da Liberdade Econômica, e aconteceu de novo com o Código Civil, acaba sendo trabalhos de juristas. Não trazem sociólogos, não trazem filósofos, tão somente juristas. Hoje, se nós formos entender a literatura, só se fala em economia em rede, sociedade em rede, certo? A Uhum. gente vive a sociedade em rede. Isso é a terceira e quarta revolução industrial, é 2000 e 2020, é indústria 3.0 e 4.0. A economia em rede ela é uma economia do contrato padronizado, do contrato Verdade. de adesão.
Tudo que é plataforma digital é contrato de adesão, marketplace é contrato de adesão, as novíssimas organizações autônomas descentralizadas, que são os smart contracts e os blockchains, são contratos de adesão. E isso já é uma coisa antiga, franquia, contrato de adesão, representação comercial, distribuição. E aí, o artigo fala assim, isso é notório para mim. Só o princípio da intervenção judicial a intervenção judicial nos contratos é uma exceção, salvo elementos concretos que indiquem o contrário. Que elemento a gente tem mais concreto na sociedade de hoje, que é a economia adesiva? E eu não estou falando de direito do consumidor, eu estou falando de direito comercial e civil, sabe? Mas, mas nesse ponto, até trazendo um bastidor, entre aspas, né, assim, do debate, a professora Cláudia Lima Marques fez uma defesa em relação a esse tema, assim, né, até os contratos, ela deu esse exemplo dos contratos de franquias e outros, em relação à abrangência do Pacta Sunt Servanda, né, então eu digo assim, então assim, são temas complexos, assim, né, de serem debatidos, não estou defendendo, mas ela diz que, então, existiam dois grupos um pouco contraditórios em relação ao direito empresarial e direito contratual, né? Então, houve esse embate, assim, dentro desse debate da temática aí. Claro, porque Em- a gente conhece o conhecimento da Cláudia, da professora Cláudia, sabe como, em que ela se pactua, se ela se pontua, e a gente sabe que ela tem essa visão da sociedade, uma visão sociológica dos negócios, né? Ela entende o que está acontecendo, como que se contrata hoje em dia. Hoje em dia se contrata de forma adesiva, isso não é consumo, isso é relação comercial, né? Por isso que ela faz isso. Foi bom tu ter trazido essa tua vivência prática desses debates, porque nos dá uma esperança que as coisas não estão tão perdidas assim. Mas é, depois me causou um pouco de preocupação o 422A, que é uma proposta que diz assim, olha, os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé são de ordem pública e sua violação gera inadimplemento contratual. Mas como que o descumprimento da função social gera nulidade e o descumprimento da boa-fé objetiva gera inadimplemento? São dois princípios com o mesmo peso, a mesma função no direito privado e têm efeitos diferentes. não, e precisa justamente isso que a gente estava dizendo, né? Justamente isso, é algo repetitivo, né? Então, por exemplo, óbvio, talvez as questões voltadas para a confiança estejam abrangidas pela boa-fé, né? Então, a gente a crescer, ao menos doutrinariamente hoje, né, se tem essa ideia. E a crescer que querer dizer que é de ordem pública, algo que é absoluto, que é uma cláusula aberta, quem vai dizer isso é o magistrado no caso concreto. É para isso que isso foi colocado, né? Então, se houve a quebra da boa-fé depois, dentro do contrato, para ser específico, eu não vejo relevância ainda tratando de temas tão complexos como inadimplemento, né? Porque o direito inadimplemento Inadimplemento, né? E ainda sem falar naquele tema que tu trouxeste antes, que é, olha, a boa-fé é uma coisa imensa. Ela pode vir obrigação lateral, pode ser obrigação, pode ser cooperação, pode ser obrigação acessória, pode ser obrigação anexa. O que, de lealdade, né? Então, né? todos do toque, então, assim, a, O que a, gera o inadimplemento? E é inadimplemento mesmo ou é nulidade? talvez mereceria um código específico para tratar o que é a boa-fé objetiva, o que o doutorandor está. Mas para mim, assim, o que eu vejo com todo respeito é que quem trabalhou em cima do artigo da boa-fé, para Né? mim, olha, para mim, isso não é um erro. Isso é proposital, para tirar o efeito de nulidade dos negócios que descumprem a boa-fé. E jogar para um inadimplemento, que é algo bem mais suave que a nulidade. E porque um erro desse não é um erro admissível. Ninguém que está numa comissão comete um erro desse de trocar nulidade por inadimplemento.
mas é justamente assim, e esse tema, né, a ordem pública, então está comparando com outras gravidades, digamos assim, que então a boa-fé é de ordem pública e a função social do contrato, que provavelmente também deveria ser de ordem pública, não está abrangida, né? Então, assim, aí tem a questão da diferença do nulo e anulável, que um é nulo, então quer dizer que o outro é nulo e o outro é de ordem pública. Exatamente, um prescreve, outro não. Então, assim, a, a, essa é um pouco do que eu estava dizendo antes, que essa prece, essa vontade de colocar o seu nome na história faz, escreve qualquer coisa aí que esse aqui fui eu que escrevi, entende? Compreende? Né? Então, e aí acaba sendo repetitivo, porque não pode sair, não pode ser muito polêmico, mas ao mesmo tempo, então, se não pode ser muito polêmico, vamos repetir o que já está aí, mas se vai repetir, não tem necessidade de mudar, então, né? Então, uh, dentro desse ponto, assim, eu acho que podem ter acréscimos, não descarto isso, mas dessa forma, até como tu estás colocando assim, me parece que efetivamente não vai haver um avanço, sabe? Vai haver a Não, vai necessidade de haver um regresso. debatido novamente, Vai haver um né? regresso. É um debate gigantesco. Mas, Pedro, eu acho que assim, muito importante a tua visão teórica e prática. Eu acho que isso é fundamental também, porque às vezes a gente fica debatendo teoricamente, até pelo meu, como é o meu caso, né? E não tendo participado dessas discussões, a gente não viu o que que aconteceu. E às vezes a gente não sabe da onde que vem o erro, da onde que nasce o erro. E com a tua participação a gente consegue notar que ao mesmo tempo que alguns erros são cometidos por imperícia, por pressa, ou enfim, Sim, mas a gente também sabe que tem outros juristas que estão de olho nisso, né? Como tu sim. disseste da Cláudia Lima Marques. Isso nos traz É, uma esperança muito grande, né? Dos profissionais que a gente vai poder buscar para mostrar como que algumas coisas saíram erradas na comissão, né? E na atualização. Se é que vai ser aprovado, né, Pedro? Talvez a Eu, gente eu consiga acho, fazer. eu acho que a análise do Pedro foi muito profunda, foi muito sensata. Realmente é uma preocupação de todos nós, porque existe, além de tudo, existe uma série de interesses em jogo. Então, eu já assisti muita coisa, principalmente da área de direito e família, porque o IARGS tem o grupo de direito e família. Então, eu já vi que, do ponto do direito e família, tem muitas pessoas que entendem que haverá grandes avanços, mas nem todos estão de acordo que aquilo seja avanço. Outros eu já ouvi falar em direito dos animais, que deveria ter um direito específico para os animais, enfim. Quer dizer, são temas diferentes, são temas novos, que a gente fica. Primeiro, a gente tem que assistir, tem que ver o que estão pensando. E é meio complexo, porque são grandes cabeças pensantes. Mas nós sabemos que tem juristas de escola ali. Agora, naturalmente, cada um tem o seu jeito de pensar. E é um momento crucial para todos nós. A gente está ali, principalmente a minha geração, nós estamos ali olhando com muito interesse, assistindo os debates e vamos ver o que vai sair. Tomara que seja um avanço mesmo, pelo menos em muita coisa vai haver um avanço. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, doutora Sulamita. Doutor Pedro, muitíssimo obrigado aí por dedicar esse tempinho para nós, para o IARGS. É uma satisfação para o Departamento de Direito Civil, uma satisfação para o IARGS estar sempre contando com o senhor, com o seu pai, tá? Muito obrigado mesmo. Doutora Sulamita, eu acho que ainda vai ter pano para manga no que vem, né? Vamos fazer mais umas 40 entrevistas, Eu né? acho que sim, com certeza, não é? É um assunto importantíssimo, é claro que o direito civil, o Código Civil é importantíssimo, sempre foi, é óbvio. Fala, Então, nós Pedro. vamos ter muito debate. Pedro, ia falar? não, é isso aí, é só ficar à disposição também aí lá no Conselho Federal agora, a partir de fevereiro. Importantíssimo.
a gente poder trabalhando essas pautas, essa responsabilidade. Eu estou aqui hoje na Caixa de Assistência, talvez seja um dos meus últimos dias, porque eu vou viajar agora dia 9, tem uma viagem com a família, então foi muito emocionante aqui com os funcionários, fizeram uma homenagem muito bonita, e aí a gente sempre tentando contribuir aí com a nossa entidade, com a nossa profissão e com direitos de uma maneira como um todo, a gente acaba tendo essas percepções, assim, conhecendo as pessoas. Mas, assim, doutor Arnaldo, também é importante as pessoas entenderem que, e até não é por má fé, mas essas audiências públicas no Senado até devem estar disponíveis no YouTube. Nós estamos tratando de dois ministros do STJ, o ministro Edson Fachin estava lá, se fizeram presentes durante muitas horas, outros doutrinadores importantes, advogados de alta estirpe, mas acaba também audiências públicas às vezes, e aí a democracia, quanto mais melhor, é verdade, mas acaba que nós temos que ter paciência, porque às vezes uma pessoa que não participa da comissão, enfim, pega a palavra e ocupa a palavra meia hora que a audiência já começou atrasado e tira o foco, fala sobre aí, por exemplo, ele estava falando dos temas dos animais, aí entra assim, fala uma hora a pessoa, e acaba que que tantos outros debates que eram relevantes, que efetivamente estavam na pauta, acabam não conseguindo um debate mais aprofundado. Perfeito. Então tá, meu amigo, obrigado. Doutora Sulamita, obrigado por estar aí conosco nessa última conversa de 2024. Desejar para vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo e Obrigado. ano que vem estaremos juntos de novo. Estaremos juntos. Bom, eu é que agradeço, felicito o doutor Arnaldo, felicito o doutor Pedro, estamos muito felizes o primeiro cumprimentando a maravilhosa atuação, e sempre a Caixa esteve junto com o Instituto auxiliando, e agora nós sabemos que vamos ter um grande conselheiro federal. Então, Perfeito. estamos muito contentes, o nosso grupo continua, a vitória foi maravilhosa, não é? Foi. O nosso grupo OAB+, eu como faço parte do grupo OAB mais desde 2007, já estamos. Então, estamos muito felizes com a atuação. Pedro, parabéns por tudo. Doutor Arnaldo, obrigado por ser tão atuante e vamos continuar fazendo melhor para o nosso instituto. Muito obrigado.